Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez, ao invés de falar de teoria especificamente, eu vou falar sobre distribuição de cargas. Primeiro, é um ponto extremamente importante da disciplina de vocês, na parte de eletricidade, em que vocês precisam ter total conhecimento. Por que, Paulo, eu preciso ter total conhecimento dessa parte? Porque distribuição de cargas é uma questão que cai em toda a prova, é uma questão que vale muitos pontos e é uma questão que ela automaticamente consegue englobar todo o conteúdo de eletricidade. Se vocês pegarem provas antigas, ele vai dar as questões de distribuição de cargas, pedindo campo elétrico resultante, pedindo força elétrica, pedindo energia potencial e pedindo potencial elétrico. Então, o que eu aconselho a vocês fazerem? Estudem essa parte de distribuição de cargas. Ela é uma parte repetitiva, é uma parte em que, se vocês pegarem como se faz, a maneira certa de se fazer, vocês vão deslanchar nessa questão. Só que ela é uma questão que requer muita prática, porque ele sempre vai cobrar de uma maneira diferente. Meu conselho é, façam todas as questões de distribuição de cargas desde a primeira prova que teve isso. Façam todas as questões de distribuição de cargas que vão estar nas listas. Muitas listas vão ter questões de provas antigas, da última prova. Então refaçam as questões do livro que também caem. Ok, vamos lá. Toda vez em que vocês tiverem questões de distribuição de cargas, essas questões elas vão estar distribuídas de duas maneiras. Primeira, ele vai te pedir segundo a distribuição de cargas no plano cartesiano, ou seja, quando vocês têm uma distribuição de cargas em um plano cartesiano, ele vai te dar já o plano cartesiano. E a outra maneira é em figuras geométricas, ou seja, ele vai te dar uma figura geométrica e vai te dar as cargas distribuídas nessa figura. Quando ele te falar na prova, de acordo com dê a distribuição de cargas de acordo com o plano cartesiano, ele vai te dar as coordenadas da carga. Vamos hipoteticamente dizer que ele dê que a minha carga Q1 positiva está em 2x e 3y. E ele me diga que a minha carga Q2 negativa está em menos 2x e menos 3y. Isso aqui é a distribuição de cargas de acordo com o plano cartesiano, ou seja, de acordo com o meu eixo x e o meu eixo y. Então ele te pede, dê o campo elétrico resultante na origem. Quem é a origem? O meu ponto 0, 0, ou seja, 0 em x e 0 em y. Nunca se esqueçam disso. Quando eu tenho coordenadas 0 e 0, aqui é x, aqui é y. Quando eu tenho coordenadas 10 e 5, aqui é x, aqui é y. Sempre vai ser desta maneira. Essas são as minhas coordenadas no plano cartesiano. Ok, então, na maioria das vezes, ele cobra a distribuição de cargas de acordo com o plano cartesiano. Só que já houveram casos, por exemplo, das últimas provas, em que ele cobrou em forma de figuras geométricas, o que, na minha opinião, é mais fácil. Mas vamos lá, como assim, Paula? Em figuras geométricas? Ele vai te dar a distribuição de cargas, por exemplo. Ele diz que na base mais alta do seu triângulo, eu tenho uma carga Q1 positiva. Em um dos lados, eu tenho uma carga Q2 positiva. E do outro lado, eu tenho uma carga Q3 negativa. Então, ele te pede o campo elétrico resultante nesse ponto Q3, nesse ponto onde se encontra a carga Q3. Nós sabemos que o campo elétrico E3 da carga 3, ele vai ser nulo, ou seja, ele vai ser zero. Por quê, Paula? Porque pensa, K vezes o módulo de Q3
sobre a distância do campo elétrico até Q3 ao quadrado. Vamos deixar tudo em formas de incógnita. É igual a Q3 sobre 0. Porque a distância da carga até o ponto do meu campo elétrico é 0. Então, Q3, que é onde nós queremos descobrir o campo elétrico resultante, o campo elétrico de Q3 é igual a 0. Mas eu ainda possuo duas cargas. Quem são essas duas cargas? Q1 e Q2. Q1 é uma carga positiva. Se eu quero o campo elétrico de Q1 em relação a esse ponto aqui, então eu sei que o meu campo elétrico de Q1 vai sair. Vou chamar esse campo elétrico de E1. Eu sei que Q2 é uma carga positiva, então o meu campo elétrico em relação a esse ponto da carga Q2, ele também vai sair, porque Q2 também é uma carga positiva. Agora, olhando para esses dois vetores, vamos imaginar que eu tenha um plano cartesiano nesse ponto aqui. Vocês conseguem, deixa eu apagar isso aqui. Vocês conseguem perceber que se eu tenho um plano cartesiano aqui, eu tenho o meu vetor E2 da minha carga 2, que é do meu campo elétrico, na mesma direção que x, ok? Mas eu tenho o meu vetor do meu campo elétrico E1 em relação à minha carga 1, ele está na diagonal. Vocês se lembram lá quando nós estudamos em CF1 que toda vez que eu tenho um vetor na diagonal, o que eu preciso fazer com esse vetor? Pensa aí rapidinho. Toda vez que eu tenho um vetor na diagonal, eu preciso decompor esse vetor em E1y e E1x. Então, lembrem-se sempre, toda vez em que eu tiver uma figura geométrica, o ponto em que o cara me pede o meu campo elétrico resultante, eu vou imaginar um plano cartesiano ali. Os vetores em que eles já estiverem no plano, eles não precisam ser decompostos. Já os vetores em que eles estão na diagonal, eles precisam ser decompostos. Ok. Isso aqui é um triângulo, mas isso também vale para o meu retângulo ou quadrado. Uma observação. Se lembrem, a fórmula campo elétrico é igual a K vezes o módulo da carga sobre a distância da carga até o ponto elétrico. Ele normalmente vai te dar essa distância. Se ele não te der a distância, ele vai te dar uma maneira de calcular essa distância. Que isso nós vamos ver ao longo dos exercícios também. Ok, a mesma coisa que eu fiz para esse triângulo, eu vou fazer para esse retângulo aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma carga Q1 negativa, uma carga Q2 positiva, uma carga Q3 positiva e uma carga Q4 negativa. Vamos imaginar que ele peça, de acordo com a distribuição de cargas do retângulo, determine o campo elétrico resultante na minha carga Q2. Olhando para a minha carga Q1, o campo elétrico dela resultante vai ser... Deixa eu ver se está cortando aqui no vídeo um instante. Não. O campo elétrico resultante dela vai ser para fora? Ela é uma carga negativa. Então, não. O meu campo elétrico vai ser para dentro. O meu é 1. Olhando para a minha carga Q3 em relação a esse ponto. Q3 é uma carga positiva. Então, o meu campo elétrico, ele sai. Olhando para a minha carga Q4, ela é uma carga negativa. Então, o meu campo elétrico entra para a carga. Feito, então, onde está o nosso campo, os nossos vetores campo elétrico. E aí, exatamente nesse ponto,
eu imagino um plano cartesiano, eixo X e eixo Y. Isso aqui é só uma introdução para que vocês entendam as diferenças de quando ele pede distribuição de cargas em plano cartesiano e quando ele pede distribuição de cargas com figuras geométricas. Tentem sempre pensar, mesmo que ele te dê uma figura geométrica, você vai ter o plano cartesiano. Então eu resolvo isso aqui da mesma maneira que eu resolvo isso aqui. Que eu acho até mais fácil, porque na maioria das vezes, nesse caso, eu não vou precisar decompor vetor. Ou se eu precisar decompor vetor, eu só vou decompor um vetor. Então, nessa primeira parte do vídeo, era isso que eu queria mostrar para vocês. A diferença de quando eu tenho distribuição de cargas diretamente no plano cartesiano e quando eu tenho distribuição de cargas em figuras geométricas. Uma observação, eu dei as figuras geométricas sendo um triângulo e um retângulo, mas ele pode dar qualquer figura geométrica e da mesma maneira vocês irão resolver, ok?